a revisão, o processo de revisão. Primeira coisa, eu nunca vou colocar ela como perfeita de primeira. Então, o normal é eu pegar aqui e colocar como revisão. Como é uma nota que tá bem desenvolvida pra mim, eu colocava aqui, ó. Se tivesse faltando alguma coisa, algum elemento que eu não estivesse escrevendo aqui, eu colocaria escrevendo aqui. Uma nota, eu posso começar a desenvolver uma nota e achar até ela perfeita já. Eu não vou colocar ela como perfeita. No máximo eu vou colocar como revisão, porque depois que eu dar uma segunda olhada em outro dia, talvez eu possa melhorar essa nota. E uma nota no estado de perfeito quer dizer que ela, no momento ali, ela praticamente não tem nem o que se melhorar. Já está completa, concisa, já me satisfaz 100%. Capturar suas notas é o primeiro passo, mas o segundo passo é você desenvolver suas notas. Aí depois vem a revisão das suas notas. Porque é o seguinte, se eu escrevo aqui e já coloco ela em revisão, significa que a nota está quase perfeita. Já está quase perfeita, não. Ela já está quase completa, concisa e bem estruturada. Em um segundo momento eu vou olhar aqui e já vou poder avançar ela. Se ela tiver alguma coisa a melhorar, eu vou pontuar. Se tiver alguma lacuna, eu vou pontuar. E aí eu já avanço para o estado correspondente. Só que isso aqui ainda assim é ruim de se fazer. Vou te mostrar o exemplo prático porque isso aqui é ruim de se fazer. Essa nota aqui estava como capturada. Não era para me ter feito isso aqui. Mas vamos lá. Estava como capturada. Aí hoje eu estou revisando essa nota e ela me satisfaz. Só pelo nome aqui ela já me satisfaz. Que é aquele conceito que eu falei. Você nunca saberá previamente para onde o neuronômico irá te levar. Que é basicamente, se eu começar o meu novo fluxo de trabalho, eu começo a desenvolver notas, isso vai me levar para outro lugar, para outro, e eu não vou saber para onde eu vou. E isso é muito bom, não é algo ruim, é algo maravilhoso que acontece aqui no neuronômico, que você não sabe para onde vai, porque vai sempre surgindo novas conexões, novas ideias. Você vai acabar voltando para ideias que você já escreveu há algum tempo atrás, ou então criar novas ideias. No momento que eu capturei, eu já achei que essa ideia estava satisfatória para mim. Então, o que é que eu poderia colocar? Já poderia colocar ela como revisão. Mas não, eu deixo capturada porque significa que eu tenho que desenvolver melhor essa nota. Só que hoje, eu fazendo essa revisão aqui, pra mim eu não preciso mais acrescentar aqui, porque eu sei muito bem do que se trata essa ideia. Outra nota que eu também consideraria desse mesmo momento, se a decisão fosse ontem, é essa daqui, ó. Inclusive tava com outro nome, tava com esse nome de arquivo aqui. Princípio Tony Buzan, uma única palavra por ramo. E isso derruba até o conceito de uma palavra-chave por ramo. Esse nome tá ruim. E no momento que eu escrevi ela, dia 14, eu já achei que tava bom. E eu tinha escrito também somente esse parágrafo aqui. E pra mim, esse conceito já estava muito esclarecido. Só que ainda assim a nota estava capturada. Se eu colocasse ela como perfeita, que significaria que eu não teria nem o que se mexer. Se eu colocasse como revisão, significaria que eu só teria que fazer uma pequena revisão de coesão aqui, clareza, ou de alguma letra errada, alguma palavra errada. Só uma revisãozinha já poderia avançar ela para outros status. Só que mesmo que eu tenha desenvolvido ela levemente aqui, ó, interessante, eu achei que já estava até satisfatório. Quando eu coloco ela como capturada, significa que eu tenho que desenvolver melhor essa nota. E eu já com essa intenção de desenvolver melhor, eu vou pensar melhor, por exemplo, o nome do arquivo melhor, que esteja mais claro. E no fim das contas eu acabei, olha só, desenvolvendo a nota e tornando ela bem melhor. Eu acabei de escrever isso aqui, nessa revisão, para aprofundar esse conceito. Tudo falando a mesma coisa, não tem uma nova ideia a respeito. Aqui é tudo a mesma ideia aqui. E outra coisa que eu modifiquei foi o nome. Olha só, o nome do arquivo é fundamental, o nome do arquivo. E aqui esse nome do arquivo estava aqui, ó. Até aqui tá ok. Princípio Tony Buzan, que essa nota se trata do princípio Tony Buzan. O que é isso? É usar uma única palavra por ramo. Esse é o princípio Tony Buzan. E aqui vem um complemento que é o quê? Isso derruba o conceito de uma palavra-chave por ramo. Isso aqui tá confuso. O que quer dizer? O que quer dizer aqui? Qual a diferença de palavra para palavra-chave? É que no meu conceito de palavra-chave, que eu fazia meus mapas mentais, por exemplo, a palavra Tony Buzan, eu considerava uma palavra-chave. E aí eu colocaria ela no mesmo ramo, é assim que eu vinha fazendo. Só que no próprio vídeo aqui do Tony Buzan, ele mostra e explica em algum momento que eu não sei. Por isso que tá aqui, ó, consulta um gap e uma lacuna. Eu tenho que consultar aqui e fazer a referência ao momento do vídeo em que ele faz isso. Mas voltando à ideia, se eu me satisfaço com essa ideia já de primeiro, eu não iria fazer essa mudança, essa melhoria toda aqui. Então aqui tá confuso para o meu eu do futuro. Palavra-chave, ela pode ser tanto com uma única palavra, como 2 ou 3 palavras. Por exemplo, Tony Buzan é uma palavra-chave, eu colocaria ela normalmente em um ramo só. Só que ele fala que até isso não deveria ser feito. Saltar a revisão, isso aqui é muito perigoso. Por exemplo, agora, eu já escrevi essa nota aqui. E agora sim, eu acredito que ela tá quase perfeita. Aqui só tem, para me fechar essa lacuna aqui, que é eu consultar o vídeo do Tony Buzan que ele fala sobre isso, e eu colocar a referência aqui no exato minuto, para quando eu clicar já ir parar no exato minuto onde ele fala sobre isso. E tem aqui também uma lacuna, olha só, outra lacuna, que eu falo que nesse caso aqui não se aplica uma lei do mapeamento mental, que eu lembro, é alguma coisa a ver com redução progressiva, redução alguma coisa assim. E aí eu vou
Tá aqui para me vincular essa nota, porque eu nem criei essa nota aqui. O conceito é o seguinte: eu vou capturar minhas notas e eu não vou querer avançar os status dela assim tão rapidamente. Eu vou deixar como capturada mesmo, porque assim que eu crio uma nova nota, sempre ele vai colocar a tag já para mim de capturada. Então, por mais que eu desenvolva a nota e eu acho que essa nota já poderia avançar o status dela, dificilmente eu vou avançar o status dela. No dia seguinte é que eu vou vir aqui em capturados, que eu vou vir aqui e aí minhas notas, essas aqui do sistema eu não vou mexer. Eu vou vir aqui nessas aqui. E ele já vai estar ordenado pela última modificação, então o mais antigo aqui na verdade. Mas aí, quando eu vim nessas notas aqui capturado, que é para mim já desenvolver ela no curto espaço de tempo, 24 horas, 48 horas, que eu preciso avançar o status dessas notas. Quando eu vim aqui, eu vou buscar desenvolver mais a nota. Se eu ver nessa segundo olhar que a nota já está concisa, já está muito boa, aí sim eu avanço o status dela. Avanço para revisão, avanço já para perfeita. E a outra coisa é assim, quando eu desenvolvo uma nota bem desenvolvida, por exemplo, essa nota aqui era capturada. Eu tô nela aqui agora e eu mudei até o nome do arquivo e eu desenvolvi bastante aqui o conteúdo. E aí para mim ela tá top demais aqui. Só vai ficar com uma lacuna, obviamente. Então eu iria avançar ela normalmente aqui, ó, com gap. Só que nem ainda aqui eu não vou, porque eu estou com o meu primeiro olhar, que eu acabei de escrever isso aqui tudo. Então eu revendo isso aqui, eu acho isso aqui maravilhoso. E corretinho, com as palavras tudo em dias. Só que eu vou deixar como revisão. Porque quando eu for olhar ela amanhã ou outro dia, talvez eu melhore alguma coisa aqui na coesão. E aí eu só preciso fechar essas lacunas aqui, depois que eu fechar essa lacuna. E essa lacuna aqui, e eu considero que ela tá perfeita, ela vai virar uma nota perfeita já. Porque o ponto é o seguinte, se eu deixasse ela como se fosse uma nota já para revisão, o que é que ia acontecer? Minha mente, eu ia vir para cá e ia pensar que eu preciso revisar essa nota. E aí eu ia revisar só isso aqui que eu tinha escrito até o momento. Tá bom. Já tá em revisão e já poderia avançar o status dela. Ia ficar só como lacuna nesse caso, mas se não tivesse a lacuna, já ia colocar como perfeita. Só que como eu coloco ela já como capturada, eu entrei aqui já com a intenção de que essa nota é uma nota capturada, ou seja, ainda precisa de um desenvolvimento, eu fui conseguir desenvolver a nota e deixar ela bem melhor. Bem melhor, bem mais explicativa. Sem mudar de assunto, né? Sem criar um novo assunto. Porque se ela me despertasse um outro assunto, teria que capturar em uma outra nota. Teria que criar outra nota. Porque a nota capturada, ela quer dizer, contém elementos passivos de esquecimento. Se eu deixar muito tempo ela capturada, eu posso esquecer algumas coisas. Então é isso. Essa foi a ideia de hoje. Realmente, nesse vídeo de hoje, acho que ficou muito confuso. Porque eu tô misturando... Querendo explicar, minha mania de querer explicar. Querer que você entenda tanto a nota quanto o conceito que eu quero passar. Mas... não liga tanto para a nota, o que quer dizer cada nota. Liga para o conceito de você capturar essas notas e você não avançar o status dela precipitadamente. Você deixa como capturada. Aí no segundo momento você vai lá e vai ver as notas capturadas. Você vai e avança o status dela. O mais importante, por mais que você não queira deixar como capturada, às vezes eu faço isso, eu coloco ela como revisão. Mas o que eu não vou fazer é pular a revisão. Porque na hora que você escreve a nota, você vai achar ela muito boa. Se você olhar sair... descansar a mente e voltar nessa nota daqui a 2, 3 horas, você vai conseguir melhorar ela ainda mais. Se você no dia seguinte for entrar nela aí, você vai conseguir melhorar ela ainda mais. Então o principal aqui é revisão, até porque eu estou aplicando assim, mas boa parte das notas eu não deixo ela como capturada quando eu acho que ela já está muito boa, eu deixo ela como em revisão. E em revisão eu posso sim melhorar ela novamente. E é isso aí.